Uma viagem pelas páginas ocultas do livro dos Jubileus. O Gênesis recontado ao pé do Sinai. Imagine por um instante que no Monte Sinai, enquanto as tábuas da lei eram forjadas em fogo divino, Moisés recebeu mais do que os 10 mandamentos. Imagine que um anjo da presença, um ser celestial de alta patente, desvelou para ele não apenas a lei, mas a própria tapeçaria do tempo, desde a criação até a promessa de uma terra. Esta é a premissa audaciosa do livro dos Jubileus, um texto apócrifo fascinante que se apresenta como uma revelação secreta, um pequeno Gênesis que preenche as lacunas da narrativa bíblica tradicional e oferece uma nova e rigorosa perspectiva sobre a história da humanidade e a aliança entre Deus e seu povo. Prepare-se para uma jornada onde anjos e demônios travam uma batalha cósmica. O calendário divino dita o ritmo da história e a obediência à lei é a chave para a sobrevivência espiritual de uma nação. Se você tem gostado dos nossos vídeos, curta nosso canal, se inscreva e compartilhe nosso conteúdo. O livro dos Jubileus reescreve a familiar história de Gênesis e parte do Êxodo através de uma lente única e meticulosa, a cronologia celestial. A história não é contada em anos comuns, mas em jubileus, períodos de 49 anos, 7 semanas de anos. Essa contagem precisa, ditada pelo anjo a Moisés, estabelece uma ordem divina para todos os acontecimentos, desde a criação do mundo até a entrega da terra prometida. Nesta recontagem, o jardim do Éden floresce por 7 anos de paz antes da transgressão. Adão e Eva vivem em inocência, aprendendo os segredos da criação, até que a serpente, incitada por uma força sombria, os tenta. Aqui, somos apresentados a uma figura central que assombrará a humanidade ao longo de toda a narrativa: Mastema, o líder dos anjos caídos. Diferente do Satanás mais conhecido, Mastema não é apenas um tentador, mas um acusador celestial, um anjo caído a quem Deus permite uma 10ª parte de seus espíritos malignos para corromper e testar a humanidade. É Mastema quem sussurra a inveja no coração de Caim, quem se deleita com a corrupção que leva ao dilúvio, e quem, em um dos momentos mais dramáticos do livro, se apresenta diante de Deus para questionar a fé de Abraão. No livro dos Jubileus, o sacrifício de Isaque não é apenas uma prova de fé, mas um confronto direto entre a vontade de Deus e a malícia de Mastema, que instiga o teste para provar que a lealdade humana é fraca. A narrativa avança, revelando detalhes surpreendentes sobre os patriarcas. Descobrimos os nomes das esposas de Noé, Emzara e de outras figuras bíblicas, e testemunhamos um zelo religioso ainda mais intenso. Os patriarcas, segundo os Jubileus, já observavam as leis mosaicas, incluindo as festas e os sábados, muito antes de serem formalmente entregues no Sinai. Isso reforça a ideia de uma lei eterna, celestial, que Israel estava predestinado a seguir. O livro também trava uma batalha teológica em torno do tempo. O autor defende veementemente um calendário solar de 364 dias, em oposição ao calendário lunar seguido por outros grupos judaicos da época. Este calendário perfeito, com suas semanas e jubileus exatos, é apresentado como o único meio de observar as festas sagradas nos seus tempos corretos, evitando a contaminação pelas práticas dos gentios e a ira de Deus. O livro dos Jubileus é uma obra teologicamente rica, cujos temas principais giram em torno da soberania de Deus e da necessidade de uma vida de retidão e separação. A soberania do tempo divino. A cronologia baseada nos Jubileus não é um mero detalhe, mas a estrutura central do livro. Ela demonstra que a história não é caótica, mas se desenrola segundo um plano divino preciso. Cada evento, do nascimento de um patriarca à celebração de uma festa, está inserido em uma ordem cósmica estabelecida por Deus desde a criação. A eternidade da lei. Em Jubileus,
A Torá não foi uma inovação dada a Moisés, mas uma lei celestial pré-existente, conhecida e praticada pelos justos, desde o início dos tempos. Abraão, Jacó e outros patriarcas são retratados como guardiões fiéis de mandamentos que só seriam formalmente revelados a Israel séculos mais tarde. Isso confere à lei mosaica uma autoridade e uma antiguidade inquestionáveis. Dualismo e a luta contra o mal. A presença constante de Mastema e seus demônios introduz um elemento de dualismo cósmico. A história humana é o palco de uma batalha contínua entre as forças da retidão, lideradas pelos anjos de Deus, e as forças da hostilidade, comandadas por Mastema. A obediência à lei e a separação dos povos pagãos são as armas de Israel nesta guerra espiritual. O nacionalismo religioso e a separação. O livro enfatiza fortemente a eleição de Israel como o povo escolhido de Deus. Há uma insistência na pureza racial e religiosa, com severas proibições contra o casamento com gentios e a adoção de seus costumes. A salvação e a bênção divina estão intrinsecamente ligadas à manutenção desta separação sagrada. O livro dos Jubileus, embora não tenha sido incluído no cânon da maioria das tradições judaicas e cristãs, oferece uma janela fascinante para o pensamento religioso do judaísmo do Segundo Templo. É uma obra de profunda devoção, mas também de um rigorismo legalista e um nacionalismo fervoroso. Ao recontar a história sagrada, o autor não busca apenas preencher detalhes, mas defender uma visão de mundo onde cada segundo é governado por Deus. Cada mandamento é eterno, e a vida é uma batalha constante contra as forças do mal. Ler Jubileus hoje é ser transportado para um tempo de intensa busca pela pureza e pela ordem divina, um lembrete de que, para alguns, o caminho para Deus era pavimentado com a observância meticulosa de um tempo sagrado e uma lei imutável revelada em segredo ao pé de uma montanha em chamas.